Olá amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal do Veterano. Antes de começar eu queria agradecer, tá bom? Essas 10 pessoas que se inscreveram no meu canal. Obrigado aí a vocês, tá bom? Meu objetivo aqui no YouTube não é eu ganhar like, nem inscritos. Meu maior objetivo é as pessoas verem meus vídeos e ouvirem minhas ideias, tá bom? É tanto que eu nunca vou pedir pra nenhuma pessoa curtir meu vídeo, nem se inscrever, só vou pedir pra elas verem os próximos, tá bom? Então muito obrigado aí a vocês. Se eu quisesse ficar famoso, eu fazia vídeo de Nutella e de slime, tá bom? Muito obrigado aí a esses 10 inscritos. E dito isso, vamos pro vídeo. Recentemente teve aquela entrevista lá do Felipe Neto, né, no New York Times. Pra você que não sabe, New York Times é basicamente falando, é a Globo, tá bom, dos Estados Unidos. É um jornalzinho bem grande, cara, bem conhecido e é totalmente esquerdista, tá bom? É totalmente socialista aquele jornal, é totalmente contra Trump. Teve até umas brigas lá internas por causa disso, mas é triste, cara. Hoje em dia é difícil achar um jornal, né, que seja imparcial, né? Hoje tudo tem um lado político. Aí foi lá, o Felipe Neto foi lá, né? Todo bonitinho lá, foi lá com roupinha e gravando um vídeo em inglês pra mostrar como a situação no Brasil tá feia e pra mostrar como o Bolsonaro é pior que o Trump e pra falar, e aí foi falar com pessoas que pensavam igual a ele em outro país. E basicamente foi isso. Ele foi lá pra falar mal do Trump e pra falar que o Bolsonaro é pior que o Trump, tá bom? E que a situação aqui no Brasil tá pior que nos Estados Unidos. Foi basicamente isso. Cara, pra mim, tudo que sai da boca do Felipe Neto, eu não acredito, porque é hipócrita, tá bom? É um cara hipócrita, duas caras, pra mim, é um moleque. É a melhor definição, um moleque pra mim, tá bom? Uma criança que não cresceu, tá bom? Quer falar sobre política, mas não entende, não tem argumento sobre isso. Ele ganhou o público dele falando sobre livros, que eu me lembro, né? Faz muito tempo isso. E depois, no público adolescente, né? Que eu me lembre. E aí depois ele foi pra infantil. E agora tá aí, falando merda pra criança escutar. E fazendo merda, né? Pra criança acreditar. Né, o que eu não vi de criança aí idolatrando ele é triste, cara. E acreditando nas ideias dele que são ridículas é triste, né? A maior vocação do cara é a cor do cabelo no dia seguinte. Então, pra mim, uma pessoa assim não pode falar sobre política. Política, principalmente no Brasil, que é um país onde a política é suja, cara. Política pra mim tem que ser debatido por pessoas sérias, que querem isso, que vivem por isso e que realmente gostam do Brasil. Agora, pessoas que ficam pintando cabelinho aí, pra mim, aí não, eu não consigo, cara, eu não consigo. Ficam brincando de foquinho, aí não dá, irmão, aí não dá, tá bom? É... Ah não, aí ele falando as merdas dele. Ah não, porque quem se cala é fascista. Falando que quem se cala perante o governo é fascista. Olha o nível do cara. Pra você ser fascista agora, você não precisa nem fazer algo pra ser fascista. A gente evoluiu de nível agora, tá bom? Você precisa ficar quieto agora. Evoluímos. Isso aqui virou Pokémon, tá bom? O Brasil virou uma Venezuela. Cara, esse vídeo deu tanta vergonha alheia. Um venezuelano gravou um vídeo respondendo ele. Puto da vida, cara. Parabéns aí, venezuelano, tá bom? Cara, o Brasil tem democracia ainda. Boa parte da população, é claro que nem todo mundo, tem o que comer, irmão. Tem o que comer. Tá bom já. O Brasil, ele tá avançando industrialmente. É claro que parou aí com a Covid, mas estava fazendo isso. Cara, você chegar pra mim e falar que o Brasil tá uma Venezuela, só de ele tá falando, podendo falar essas coisas, aí na internet podendo falar merda. O Brasil ainda é democrático, irmão. Você não pode ficar falando isso. Pra venezuelano ver, cara. Esse filme dela é um idiota. Ó, fala que não vota em corrupto, mas quando a situação apertou, lá nas eleições, votou nele, votou no PT pra não votar no Bolsonaro. Cara, o cara votou só porque o cara é esquerdista, só porque o Haddad era esquerdista, entendeu? O partido mais corrupto da América do Sul, cara, da América Latina. O cara vai me lá e vota no cara, só porque é esquerdista igual a ele. Falando que o Bolsonaro era nazista, era fascista e ia acabar com o mundo. Olha a lógica dos caras. Eu ainda não acho que o Bolsonaro é fascista, apesar de não concordar com o que ele tá fazendo, né? Falar de tolerância, mas o cara zomba de Deus, cara. O cara vai lá e fica fazendo videozinho no canalzinho dele pra criança ver zombando de Deus. Pra ensinar, ó, como Deus é ruim. Isso não é uma pessoa tolerante pra mim. Pra você fazer vídeo infantil,
tem que ser imparcial, tu tem que fazer só pela diversão, pra mim. Não tem que ficar dando opiniãozinha política, tá bom? Ah, não. Aí foi lá um jornalista lá da belíssima Folha de São Paulo, ó. Belíssima. Tô ironizando, tá bom? Belíssima Folha de São Paulo. Aquele jornal que a gente sabe que é, que é honesto, né? Aquele jornal que a gente sabe que é totalmente imparcial sobre os fatos. Foi lá a nossa Folha de São Paulo. E aí foi lá um jornalista que eu me lembre bem, tá bom? Foi lá e escreveu. Depois da entrevista do Felipe Neto no Roda Viva, né? Foi lá e um Brasil sem um Felipe Neto ainda não está perdido. Irmão, eu dei tanta risada quando eu escutei isso. Eu dei tanta risada. Eu dei tanta risada, cara, porque não é possível. Realmente, um Brasil sem Felipe Neto, a gente tá perdido. Se ele morrer, cara, o Brasil afunda junto. O cara é o estereótipo do Brasil. O cara é um herói pra gente, né? Quem é Pedro Álvares Cabral perto dele? Quem é Tiradentes perto do cara? Quem é a FEB perto do cara? Tá ligado? A Força Expedicionária Brasileira. Quem é eles perto do Felipe Neto? O Felipe Neto é um herói, cara. Realmente, você pintar a cor do teu cabelo faz de você um herói. Você falar merda faz de você um herói. Você ser um moleque faz de você um herói hoje em dia. Hoje em dia tá assim. Hoje em dia é incrível isso, cara. É incrível. Realmente um herói pro Brasil. A gente não pode deixar que ele vá embora, tá bom? Não podemos deixar. Segura os aeroportos, tá bom? Segura. Não, não podemos deixar. Ele tem que permanecer aqui. Se ele ficar mais de uma hora fora do Brasil, o Brasil quebra, tá bom? Vamos deixar ele aqui. Cara, é ridículo isso. Ridículo. O cara é um hipócrita. Esse Felipe Neto aí. Faz vídeo pra criancinha. Fala de amor, fala de paz. Mas pegou e o pai do Nando, né? Eu lembro até hoje. Se você não sabe o que, que o Nando fica zoando dele Malacói, eu fica zoando tanto, né, do Felipe Neto. O pai do Nando morreu, né? Teve um. Eu não sei muito bem a história. Aí teve um outro cara, né, que gravou um vídeo que eu não sei o nome também, perdão, que fez um Twitter zombando da morte do pai do Nando. Aí foi lá o Felipe Neto e postou um outro Twitter, né? Escreveu lá falando que falando que virou fã do cara, né, por ele ter zombado da morte do pai do Nando. É esse tipo de cara aí que o teu filho assiste. É um hipócrita, mano, duas caras. Isso aí eu conheço de longe, tá bom? Então, você chegar pra mim e me falar que o Brasil tá pior que os Estados Unidos na questão da Covid, a gente tá ruim sim, irmão, mas os casos lá estão maiores do que o daqui. Como sempre, ele só fala falácia, ele só fala mentira, cara. Só fala mentira. Falando que o Bolsonaro é pior que o Trump na questão do combate ao coronavírus, cara, isso é uma puta de uma mentira. Uma vez aí que os casos estão muito maiores lá do que aqui, entendeu? Como sempre falando falácia, como sempre com achismo, Felipe Neto, tá bom? Então é triste aí, irmão, é triste aí ver o que que o jornalismo se tornou hoje em dia. O jornalismo se tornou ou você tem um pé na esquerda ou você tem um pé na direita. É simplesmente isso, não tem opinião imparcial sobre os fatos. E é triste, é foda isso, cara, é foda, tá bom? E longe de eu apoiar o que o Bolsonaro tá fazendo, tá bom? Eu não acho certo muitas coisas que ele fala, apesar de eu ter apoiado ele no passado, mas muitas coisas que ele tá falando estão erradas. E mas apesar disso, eu ainda não acho que lockdown tá certo. Cara, o lockdown, você acha mesmo que o lockdown vai funcionar num país como o Brasil? A partir do momento que tu fala, por um brasileiro, a maioria, né? Na verdade, a minoria, né? Porque a maioria dos brasileiros são corretos, mas vamos dizer 40%, que já é o suficiente para espalhar a doença. A partir do momento que tu fala que você não vai morrer, mas que o idoso vai morrer, o cara tá pouco se fudendo, irmão. O tiozão do churrasco, a menina que dança funk, o drogado, ele tá pouco se fudendo se vai morrer idoso, se vai morrer gente com problema no coração. Ele vai pra festa, ele vai conhecer, ele vai sair, irmão, ele vai sair. São poucos que vão ficar em casa, entendeu? São poucos. Esse negócio de lockdown não vai funcionar no Brasil. E além de não funcionar no Brasil, ainda vai ser um, um erro pros empresários. Cara, tanta gente que vai ser despedida. Já tá sendo agora. O desemprego vai crescer, cara. E quando o desemprego cresce, a economia cai junto. Não, a gente não pode fazer isso, entendeu? É lógico isso aí. As pessoas defendem isso ainda, tá bom? Eu ainda não acho que aluno tem que voltar pra aula. Isso aí é errado, tá bom? Mas eu também não acho que o lockdown tem que acontecer no Brasil, tá bom? Então essa foi minha opinião aí sobre o assunto, tá bom? Esse Felipe Neto aí me deixa bem, bem bravo aí, porque o cara é um hipócrita, ainda tem público infantil, tá bom? E faz muita merda.
no canal dele. E as crianças veem e ainda acreditam, tá bom? Essa foi minha opinião sobre o assunto, tá bom? Espero que você veja os próximos vídeos. Obrigado aí, os 10 inscritos. Falou.